Entre os anos 1909 e 1912, 12 famílias negras foram brutalmente espancadas e mortas. Todas foram atacadas com o mesmo tipo de arma, um afiado machado. Não importava se eram adultos ou crianças, ninguém foi poupado. Mas quem estaria por trás de toda essa carnificina com sinais e traços de fanatismo religioso? É o que vamos ver logo após a vinheta. Olá pessoal, eu sou a Van Farias, esse é o seu canal Fatos Macabros. Bom gente, graças a Deus esse canal tá crescendo. Já quero aproveitar e pedir para vocês desde o início do vídeo para vocês deixarem o like, se inscrever no canal. Depois, caso vocês não gostem, vocês deixam o dislike e tá tudo certo, beleza? Aproveita, gente, me segue também aqui no Instagram, nesse endereço que tá aparecendo aqui, porque por lá eu sempre vou avisar para vocês o que será lançado, o que vai acontecer ou não aqui no canal, tá bom? Mas sem muito blá blá blá, porque eu também detesto isso, vamos direto ao ponto, direto e reto. Na tarde de 31 de janeiro de 1911, na cidade de Crowley, Louisiana, uma família negra composta de um homem chamado Walter Byers, sua esposa e seu filho de 6 anos foram encontrados mortos após vizinhos suspeitarem da ausência do homem que trabalhava numa fábrica de arroz ali da localidade. Quando os policiais entraram na casa, aparentemente tudo estava normal, tudo nos seus devidos lugares. Porém, quando eles chegaram no quarto, eis a cena impactante. Tinha sangue para todos os lados, inclusive nas paredes e no teto. Os corpos haviam sido cortados com um pesado e afiado objeto. Só que o estranho é que nas mãos das vítimas não haviam sinais evidenciando uma tentativa de defesa. Era também muito claro que os algozes, os assassinos, haviam golpeado aquelas vítimas com enorme força. Porque as marcas deixadas naqueles corpos pelos assassinos mostravam assim uma ira absurda. As cabeças das vítimas foram cortadas pela lâmina e depois chutadas até se partirem. Então os policiais, chocantes com aquela cena horrível, investigaram ali o local e encontraram próximo à cama um balde cheio de sangue, ou seja, os assassinos drenaram o sangue das vítimas. Encontraram também um pesado machado sujo de sangue. Os policiais suspeitaram que a família foi morta enquanto dormiam e também suspeitaram que os assassinos entraram por uma janela que havia ficado aberta, aproveitando o calor que fazia ali naquela noite. O assassinato foi particularmente chocante, resultando em diversas matérias sensacionalistas nos principais jornais, enquanto a polícia não conseguia descobrir a motivação do crime e nem descobrir os autores de tal assassinato. Walter era muito querido ali na região e ele não possuía inimigos, ao menos ninguém tão cruel capaz de cometer tal chacina. Pouco mais de um ano antes, em 11 de novembro de 1911, dessa vez na cidade de Rayne, Louisiana, outra família foi dizimada. Dessa vez foi a vez da família de Edna Pelusas, seu esposo e seus 3 filhos de 4 a 9 anos, serem massacrados com a mesma brutalidade. Haveria então um serial killer agindo ali na região? Após o assassinato da família Byers, teve início uma série de investigações de crimes macabros que desencadearia histórias de magia voodoo, cultos nefastos e sacrifícios humanos no coração da Louisiana. Quase um mês após o assassinato da família Byers, outra família negra foi dizimada. Era a noite de 25 de fevereiro de 1911, um sábado, na cidade de Lafayette, Louisiana. E essa família era composta de um homem, sua esposa e 2 filhos. As vítimas dessa vez foram Alexander Andrews, sua esposa Mimi, seu filho Joaquim, de apenas 3 anos, e a bebê Agnes, de apenas 11 meses. O massacre foi descoberto por volta das 7 horas da manhã do dia seguinte pelo irmão da mulher, o Lesime Félix, que imediatamente chamou a polícia. A cena do crime dessa vez foi a seguinte: o marido, a esposa e o pequeno Joaquim foram atingidos por um machado enquanto dormiam, enquanto o bebê, que dormia no berço, teve a cabeça pela mesma arma. Os corpos do homem e da mulher foram então arrastados pelos assassinos e colocados de joelhos ao lado da cama. Um dos braços da mulher foi posto sobre os ombros do marido, como se eles estivessem em oração, e o corpo da pequena bebê foi posto em cima da cama ao lado da mãe.
Os assassinos então escaparam pela porta da cozinha por onde eles haviam entrado. Acredita-se que o crime foi cometido depois da meia-noite, pois ali, após realizarem a perícia, ainda notaram um leve calor presente nos corpos. Por falta de provas, os legistas então deram aquele caso como parte desconhecida. O responsável pela elucidação ali daqueles crimes era o xerife Luiz Lacoste, que fez algumas buscas, diversas investigações, prendeu algumas pessoas que ele acreditava estarem ligadas aos crimes, porém nada era conclusivo. Gente, esse já era o terceiro crime que acontecia com o mesmo modus operandi. Menos de um mês depois, em 22 de março de 1911, outra família foi morta com os mesmos requintes de crueldade. Dessa vez foi a vez da família de Alfred e Elizabeth Castaway e 3 filhos que moravam em San Antonio, Texas. Só, gente, que por mais semelhança que os casos, os crimes apresentassem entre si, haviam algumas diferenças, como por exemplo, os crimes anteriores haviam sido cometidos todos na Louisiana e a família Castaway morava no Texas. Também um membro dessa família, ou seja, a senhora Elizabeth, ela era branca. Então os policiais passaram a suspeitar que a motivação desse crime tivesse conotação racial. Eles então acreditaram que um serial killer estivesse à solta cometendo todos esses crimes, provavelmente alguém branco e rico. Só que isso atrapalhou muitas investigações, pois eles estavam procurando no lugar errado. A primeira pista realmente boa partiu da esposa de um homem chamado Raymond Barnabé, pois segundo ela, ele chegou em casa se gabando de ter matado a família Andrews e a roupa dele, segundo ela, estava coberta de sangue. Raymond morava em Lafayette, tinha uma longa ficha criminal e era conhecido por ter um temperamento extremamente violento. Ele imediatamente então foi preso. Durante o interrogatório, os próprios filhos do Raymond o acusaram. Eram eles Clementine, prestem atenção nesse nome, de apenas 17 anos, e o seu filho Zephyrin, que o acusaram de ser extremamente abusivo e de os ter forçado a limpar ali as evidências do crime. Raymond então foi formalmente acusado e depois de um rápido julgamento ele foi considerado culpado. Só que enquanto ele estava preso, outro crime aconteceu. Em 26 de novembro de 1911, Norbert Randall, sua esposa Azima, 3 filhos e um sobrinho foram assassinados em Lafayette. Todas as crianças foram mortas com o lado cego de um machado. O modus operandi foi basicamente o mesmo. Todas as vítimas ali eram negras, todas tiveram seus corpos mutilados e foram mortas com um machado, e todas também tiveram o seu sangue parcialmente drenado. Ali na cena do crime foi encontrado um balde que continha o sangue das vítimas. A única diferença é que Norbert, ao invés de ser morto com o machado, ele foi morto com um tiro. Dessa vez, quem teve a infelicidade de encontrar os corpos foi a filha mais velha dos Randalls, que havia ido passar a noite na casa de um tio seu. Então, quando ela chegou no dia seguinte, ao entrar pela porta da cozinha, ela encontrou os corpos mortos dos seus pais, seus irmãos e seu primo em cima das camas. Imediatamente ela chamou a polícia, que chegou imediatamente na casa e constatou ali toda aquela cena que eu já descrevi para vocês. Nesse dia, infelizmente, chovia bastante, o que eliminou qualquer vestígio que pudesse ter sido deixado pelos assassinos. Também os policiais localizaram o machado que foi parcialmente lavado. Curiosamente, durante essa investigação, os olhos da polícia se voltaram para Clementine Barnabé. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção nesse nome? A Clementine é a filha do Raymond, aquele homem que foi anteriormente acusado e responsabilizado pelos crimes. E o que foi que incriminou a Clementine? A polícia conseguiu localizar na fechadura da porta da casa dela sangue, vestígios de sangue. Quando eles chegaram no quarto dela, dentro do armário, eles conseguiram encontrar um conjunto completo de roupas que continham sangue humano, e essas roupas também estavam cobertas de partículas de cérebro. Clementine, então, para se safar, ela tentou alegar que aquele sangue pertencia a ela. Só que a promotora responsável pelo caso encaminhou aquelas roupas para serem periciadas. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação de um químico chamado Metz, que informou que aquele sangue não era menstrual, que aquele sangue sim era humano e que aquelas partículas de cérebro também eram humanas e que aquele sangue não pertencia a Clementine Barnabé.
Na manhã subsequente ao crime, ou seja, no dia 27 de novembro de 1911, Clementine foi presa, acusada de cometer o assassinato da família Randall. Já no dia 29 de novembro de 1911, ocorreu um julgamento onde Clementine confessou o assassinato de 17 pessoas. Segundo testemunhas, Clementine confessou que abriu a cabeça de um negro, assim como da sua esposa e de seus filhos indefesos. Ela também confessou a participação em outros 4 assassinatos em um outro local da cidade. É dito que Clementine, durante todo o tempo, ela estava completamente fora de si. Ela estava completamente histérica e ela dava risadas estridentes e ela balançava o seu corpo para frente e para trás, completamente louca. E ela informou que a motivação do crime foi a recusa da família Randall em obedecer às ordens da Igreja do Sacrifício. Segundo testemunhas, ela também confessou a participação na morte da família Andrews. E segundo a mesma, a motivação do crime seria a recusa da família Andrews em receber as ordens de Deus proferidas por um mestre voodoo. Só, gente, que mesmo com Raymond e Clementine presos, outros crimes continuaram a acontecer, levando assim puro terror para aquelas famílias negras ali naquela região pobre ali da Louisiana. Em 20 de janeiro de 1912, outra família foi brutalmente assassinada. Dessa vez foi a família de Félix Broussard, sua esposa e seus 3 filhos. Em janeiro de 1912, 3 famílias foram mortas da mesma forma com os Barnabé presos. Em uma dessas cenas de crime, um novo detalhe foi encontrado em uma mensagem escrita com sangue na parede que dizia misteriosamente: quando ele faz a inquisição por sangue, ele não se esquece do clamor dos humildes. A estranha frase foi assinada como os 5 humanos. Durante décadas, esta inscrição foi citada como proveniente do Salmo capítulo 9, versículo 12 da Bíblia King James. No entanto, a Bíblia King James, que basicamente foi a tradução feita do Antigo Testamento durante o século 17 para o inglês, a mando do rei James, realmente diz: quando ele faz a inquisição por sangue, ele se lembra deles. Ele não se esquece do clamor dos humildes. A citação bíblica deixada na cena do crime dos Broussard foi, na verdade, retirada do romance A Cabana do Tio Tom, que originalmente citava incorretamente o versículo. Quando essa notícia chegou ao noticiário, a mídia então foi à loucura. Os jornais passaram a estampar na primeira página cenas do crime. Logo, os repórteres estavam atribuindo os assassinatos a um culto voodoo que também conduzia a sacrifícios humanos. O El Paso Herald de El Paso, Texas, chamou os assassinatos de sacrifício e observou que as vítimas mais jovens foram encontradas com os dedos abertos e presos com pedaços de papel e alfinetes. Algumas fontes citam que, na verdade, os dedos das vítimas estavam presos com pedaços de madeira, tá, pessoal? Eu não consegui encontrar realmente qual que é a fonte verdadeira, porque como é um caso muito antigo, as fontes divergem bastante. Na Louisiana, cultos de matriz africana, inclusive voodoo, eram muito difundidos. Eu não sei se vocês já viram aqui, eu tenho no canal um vídeo bem legal da Marie Laveau. Eu também explico bastante sobre o voodoo, tá aqui aparecendo no card para vocês, tá? Depois do vídeo vocês vão lá dar uma conferida que super vale a pena. Como eu falei para vocês, o voodoo era muito difundido ali naquela região, naquela época e até hoje. Só que nada parecido acontecia, nada daquela forma. Também haviam rumores de que a gangue voodoo chamava a si mesma de Igreja do Sacrifício e era liderada por ninguém menos que a própria Clementine Barnabé, uma espécie de sacerdotisa mambo, uma feiticeira voodoo. Ela teria sido consagrada no mesmo templo em que a lendária feiticeira Marie Laveau, uma das mais poderosas e conhecidas bruxas da Louisiana. Em 2 de abril de 1912, Clementine Barnabé, suma sacerdotisa do culto negro, a Igreja do Sacrifício, confessou que matou com as próprias mãos 17 dos 35 negros brutalmente assassinados. Eu sou a mulher da seita do sacrifício. Eu matei todos eles, homens, mulheres e bebês, e abracei os cadáveres contra o meu coração. Essa foi a confissão da própria Clementine durante o seu julgamento. Como parte de sua confissão, Clementine Barnabé afirmou pertencer a um culto secreto conhecido como Igreja do Sacrifício. Este culto e sua secreta gangue dos 5 humanos supostamente faziam parte da Igreja Santificada por Cristo, uma igreja evangélica chefiada por um homem chamado King Harrison. Segundo Clementine, Harrison a encorajou a usar disciplina letal contra todo e qualquer membro rebelde. E segundo Clementine, os Randalls foram
um exemplo dessa indisciplina. Além de tudo isso, Clementine ainda falou às autoridades que ela era uma feiticeira voodoo que gozava de uma proteção sobrenatural. Ela também falou que outros 2 homens e 2 mulheres agiam com ela ali cometendo os assassinatos. Essa confissão então gerou um alarde total. Em meio a todo esse caos, Clementine então resolveu se calar e ela se negou a falar com qualquer pessoa. E isso daí só aumentou a sua culpa diante de todos. Justamente quando todo o frenesi atingiu o seu apogeu e enquanto a polícia lutava freneticamente para descobrir o autor dos assassinatos, Clementine resolveu dar um testemunho, fazer uma confissão que foi transmitida por rádio. Ali ela confessou que sim, que ela fazia parte de um culto voodoo e que assim como ela, todos os integrantes acreditavam que tirando vidas, fazendo sacrifícios humanos, eles poderiam alcançar a imortalidade, desde que o sacrifício fosse direcionado à entidade correta. Ela revelou que para cometer os assassinatos, ela e os outros integrantes da gangue dos 5 humanos usavam amuletos voodoo que haviam sido confeccionados por ela mesma. Algumas outras fontes citam que esses amuletos foram confeccionados por um sacerdote voodoo. E esses amuletos conferiam alguns poderes, sendo que eles ficariam invisíveis, eles não fariam nenhum barulho, ou seja, as vítimas não iriam notar a presença deles e eles também seriam dotados de uma força sobre-humana. Em sua confissão, ela acabou revelando que ela sim participou de 35 assassinatos, sendo que 17 ela participou diretamente e ativamente e outros 18 foram cometidos sob seu comando. Clementine ainda resolveu tocar mais o terror, pois ela falou que outras famílias estavam marcadas para morrer e que elas pagariam o sacrifício. Não tínhamos medo de ser presos, pois carregávamos um voodoo que nos protegia de todos os castigos, confessou Clementine. Pela sua confissão, ficou claro que não havia uma motivação real para todos esses assassinatos, além do fanatismo religioso. As casas das vítimas raramente eram roubadas e as vítimas raramente eram conhecidas ali dos seus agressores. Então, os policiais acreditavam que as vítimas eram escolhidas aleatoriamente. Também é importante mencionar que a maioria dos assassinatos aconteceram aos domingos à noite, após os assassinos entrarem no frenesi religioso após os seus cultos. De fato, Clementine, ela deu um testemunho forte, inclusive citou alguns nomes, onde ela também falou que o culto dela, voodoo, estava ligado à Igreja Santificada de Lake Charles. Só que o pastor de lá, quando os policiais foram verificar, a veracidade, ficou meio redundante, mas é isso mesmo, do que ela havia mencionado, o pastor nunca havia escutado falar sequer no nome da Clementine. Ela também deu alguns nomes de pessoas que sequer faziam parte de alguma seita religiosa. Ou seja, nada do que aquela mulher falava, tudo era assim, nada com nada. A história toda era muito contraditória. Clementine, ela mudava de fatos assim de uma hora para outra. E depois isso ficou provado que aqueles testemunhos, aquelas coisas que ela falava não poderiam ser levadas em conta. Eu encontrei, gente, em uma fonte que fala que no culto voodoo é comum acontecerem sacrifícios humanos. A gente sabe que existem algumas religiões que fazem sacrifícios humanos e eu acredito que seja o caso também do voodoo. Naquele vídeo que eu falei, que eu explico um pouco sobre o voodoo, fala que eles trabalham especialmente com curas, mas claro que existe a parte onde trabalham com coisas negativas. E nessa parte, nessa fonte que eu encontrei, que cita que eles fazem sacrifícios humanos, é dito que esses sacrifícios são direcionados a uma entidade, que seria o Deus Cobra. No caso seria o Dambalá, aquele famoso Deus chamado pelo Chuck no filme Brinquedo Assassino. Sem suspeitas e sem nenhuma prova, os advogados, ali a corte rejeitou amplamente os apelos dos advogados de defesa de Clementine, que alegaram insanidade. Ou seja, a corte acreditou que sim, que ela era responsável, que ela era completamente sã. Prestem atenção nessa parte.
Eles alegaram que ela era sã e que ela havia cometido sim os crimes, e eles se basearam nas provas naquelas roupas ensanguentadas, cheias de partículas de cérebro humano encontradas dentro do armário da Clementine Barnabé. Então ela foi culpada pelos assassinatos e especialmente pelo assassinato da família Randall. Em 25 de outubro de 1912, a jovem sacerdotisa vodú da Louisiana, chamada de a mulher mais temida de seu tempo, foi condenada à prisão perpétua na penitenciária estadual de Angola, perto da capital do estado da Louisiana, Baton Rouge, com a tenra idade de 19 anos. É dito que Clementine tentou escapar da prisão em 1913, porém ela não teve nenhum sucesso. Curiosamente, em 1918, ela conseguiu passar a trabalhar como cortadora de cana, ou seja, aquela mulher dada como extremamente perigosa, de repente poderia trabalhar sob mínima supervisão e ao ar livre. Em 1923, então, mais curiosamente ainda, Clementine foi libertada. E a justificativa para sua libertação foi que ela apresentou bom comportamento e ela passou por um procedimento que restaurou a sua sanidade. Lembrando, gente, só para deixar claro, na verdade, aqui para vocês, que naquela época a lobotomia ainda não era conhecida. Mas como que ela passou por um procedimento que restaurou a sua sanidade, se no seu julgamento ela foi considerada completamente sã? Então, assim, fica muito claro que, de fato, né, os advogados, o juiz não acreditavam na culpa da Clementine Barnabé, mas eles precisavam culpar alguém. Afinal de contas, né, gente, era somente uma negrinha, né? Uma mulher preta e pobre que estava ali sendo julgada e condenada à prisão perpétua. Então, em agosto de 1923, Clementine Barnabé sai da prisão e a sua história acaba. Ou seja, ela não deixou mais nenhum rastro de sua passagem pela terra. Talvez, como naquela época era muito fácil mudar de nome, talvez tenha sido isso que aconteceu com ela, quem sabe? A verdade, gente, é que toda essa história ficou assim inconclusiva, pois a gente não sabe qual que era realmente, se realmente existia esse culto voodoo. O que existe é que 12 famílias negras foram brutalmente dizimadas. A gente não sabe a participação de Clementine, a gente não sabe mais o que aconteceu depois que ela deixou a prisão em 1923. Também não existem registros de que negros foram presos, né, depois desses crimes terem acontecido, ou seja, tudo acaba. Em seu livro de 2017, O Homem do Trem, os escritores Bill James e Rachel McCarthy James argumentam que um imigrante alemão nojento chamado Paul Miller é, na verdade, o serial killer mais mortal da história americana. Segundo os escritores, o modus operandi do Miller era semelhante aos crimes imputados a Clementine Barnabé. Porém, segundo eles, na verdade, a maioria dos crimes que foram imputados a Clementine Barnabé, na verdade, seriam de responsabilidade do assassino do Machado, o Miller. E aí, o que vocês acham, gente? Eu acho essa história, assim, insatisfatória, né? Porque tantas pessoas foram mortas, mas, afinal de contas, como eu falei para vocês, eram famílias negras, né? E negros eram descartáveis. A pele negra era descartável naquela época, infelizmente. Então, 35 pessoas morreram e até hoje ninguém sabe quem foi o responsável. Não houve um interesse real, né? E aí eu acredito que Clementine, ela fosse uma mulher, ela sofresse de algum distúrbio mental. Até porque crimes continuaram acontecendo com ela presa, né? Então, assim, ela foi a única pessoa que confessou a autoria desses assassinatos. Então, assim, eu acredito que tudo foi muito mal investigado. Talvez se fosse hoje em dia algo mais fosse descoberto. Mas eu quero muito saber qual a opinião de vocês, o que vocês acharam. Se vocês acreditam que ela realmente fazia parte de um culto voodoo. Ali naquela região, o culto voodoo é muito forte, né, gente? E eu acho, assim, muito interessante, para falar a verdade. Mas, enfim, quero saber qual a opinião de vocês. Não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like, que vocês sabem que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, claro, caso vocês tenham gostado. E é isso. Beijos nos seus corações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.